A ideia mais obsoleta é ir à escola, conseguir um emprego e investir a longo prazo no mercado de ações. Veja bem, por que você pouparia dinheiro quando estão imprimindo trilhões de dólares? A diferença entre o 1% e os 99% é enorme. Veja bem, não se trata apenas de dinheiro, é preciso dar um passo atrás e analisar o quadro geral. Então, o que você faz? Em cada um de nós há uma pessoa pobre. Ainda há uma pessoa pobre dentro de mim. Há também uma pessoa de classe média. E as pessoas de classe média querem segurança. Elas querem um salário fixo. E há a pessoa rica. E todas elas estão dentro de nós. Só que isso não é ensinado. Você é ensinado a ir para a escola, conseguir um emprego e receber um salário. Não lhe ensinam a ficar rico. Se você leu Pai Rico, Pai Pobre, você sabe que meu pai rico se recusou a me pagar. Ele disse que o salário era uma das coisas mais prejudiciais que você poderia ter em sua vida. Ele dizia, no momento em que você recebe um salário, você se torna um empregado. Essa é a mentalidade. Portanto, meu pai rico nunca me pagou. Ele deixou louco meu pai pobre, um funcionário público. Você tem que pagar as pessoas. E meu pai rico não estava dizendo que o salário era ruim. Ele disse, você não queria ser um escravo do dinheiro. Portanto, como empresário, se o pai rico falir, eu simplesmente abro outra empresa. Não preciso de um salário. Não preciso que ninguém cuide de mim. Se meu governo não gostar de mim, eu me mudo para outro país, porque eles precisam de empreendedores. Portanto, os empreendedores, não tanto os negócios, mas os empreendedores, na verdade, a mentalidade, os conjuntos de habilidades e o conjunto diferente de regras. Veja bem, as pequenas empresas não operam com as mesmas regras das grandes empresas. O empreendedor é, em primeiro lugar, uma mentalidade, um conjunto de habilidades e funções. E dependendo do fato de você ser um funcionário ou uma pequena empresa, as regras são diferentes, as mentalidades são diferentes, os conjuntos de habilidades são diferentes. Se você pudesse dizer algo a alguém que nunca foi empreendedor e que está pensando em dar o salto de fé para se tornar um empreendedor, o que você diria a essa pessoa? Bem, vou lhes contar a mesma coisa que aconteceu comigo. Meu último pagamento. Ainda me lembro claramente, foi um dos piores e melhores dias da minha vida. Eu estava em Porto Rico, eu estava trabalhando para Xerox e meu chefe me deu um último cheque. Não era um cheque de pagamento, era um cheque de bônus. Acho que era cerca de 30 mil dólares tributáveis. Então, recebi o cheque e pensei, puxa vida. Entende o que quero dizer? Fiquei animado, mas também perturbado. Então, outro cara veio até mim. Seu nome era John. E John me disse, você vai voltar. Eu perguntei, por quê? Ele disse, porque você vai fracassar. Eu olhei para ele e disse, olha, alguns palavrões, porque foi isso que ele fez. Ele saiu da Xerox fracassado e voltou. E eu disse, olha cara, você fracassou e voltou. Mas se eu fracassar, nunca mais voltarei. E essa é a atitude, entende? O que eu quero dizer? Sim, sim. Se você disser, bem, se eu fracassar, voltarei para a mamãe e o papai, é isso que você fará. Portanto, se você fracassar, foi aí que me tornei o empreendedor. Fiquei sem dinheiro por anos, mas foi isso que o meu pai rico me incentivou a fazer. Quando você não tem esse salário, você fica mais faminto, mais esperto, e isso é um teste para o seu caráter. Você se tornará um bandido? Você se tornará desonesto? Ou você se tornará um ser humano melhor? Então, na verdade, esse é o benefício de se tornar empreendedor. Você realmente descobre quem você é quando não tem nada. Portanto, é preciso sempre olhar para o panorama geral. Muitas pessoas olham para o bem, o que vai acontecer comigo? Quando você olha para o quadro geral, também sabe que quando algo ruim acontece, algo bom vai acontecer. Mas você precisa se preparar para o que vier. Se você acha que os próximos 20 anos serão como os últimos, vai se dar mal. Quando você e eu vamos ao supermercado e compramos uma caixa de leite, sempre verificamos a data de validade. Mas a maioria das pessoas não verifica a data de validade em seus cérebros. Em vez de me livrar das dívidas, eu me endivido. Sim, acabei de refinanciar uma dívida de 300 milhões. Passei de 5% para 2,5% de juros. Ganhei uma fortuna. Todo mês entra mais dinheiro porque meu custo de dinheiro diminui. Portanto, enquanto alguns especialistas financeiros dizem, saia das dívidas, eu digo, aprenda a usar as suas dívidas. Quando voltei do Vietnã em janeiro de 73, a primeira coisa que meu pai rico me disse foi, vá para a escola para aprender a investir em imóveis. Não se tratava de imóveis, mas de como usar a dívida e os impostos. A dívida e os impostos tornam os ricos mais ricos.
e torna os pobres e classe média mais pobres. Portanto, todos os ricos que são médicos e advogados estão sendo enganados e não sabem o porquê. Os médicos estão sendo enganados. Sim, eles recebem mais dinheiro, mas a renda familiar é menor. Com certeza. Meu médico chegou e falou assim pra mim. Ele tava feliz, falando: adivinha só, finalmente ganhei $1 milhão. E eu disse: sim. Olha, quanto você paga de impostos? Ele falou: 750 mil em impostos. Portanto, o seu lucro líquido era de cerca de 400 mil. Isso não é ruim. Mas quando eu ganho $1 milhão, fico com $1 milhão. E a razão é que eu não ganho isso trabalhando por dinheiro. Veja, se você trabalha para ganhar dinheiro, você é tributado. Por isso, a lição número 1 de pai rico, pai pobre é que os ricos não trabalham por dinheiro. Em vez disso, criamos negócios como empreendedores. Adquirimos imóveis. Eu não invisto no mercado de ações. O motivo é que, como empresário, tenho mais controle sobre minha renda, o quanto ganho e o quanto pago de impostos. E como sou empresário e também investidor em imóveis, não pago imposto. Assim, toda vez que ganho, digamos, $1 milhão como empresário, invisto imediatamente em imóveis e tenho um aumento de 4 para 1. Assim, coloco $1 milhão em imóveis e recebo 4 milhões do banco. É por isso que eu adoro os bancos, mas os bancos estão ferrando todo mundo. É terrível, mas é bom para mim. É por isso que você diz que quando você imprime é bom para você, mas é ruim para as pessoas que trabalham com dinheiro? Porque quando você imprime, os poupadores são prejudicados e as pessoas que trabalham por dinheiro são prejudicadas. Quando imprimem, os devedores ficam ricos. Veja bem, a dívida e os impostos tornam os ricos mais ricos e a dívida e os impostos tornam os pobres e a classe média mais pobres. Quando temos ideias obsoletas, obtemos resultados obsoletos. Portanto, o que está acontecendo com a maioria das pessoas, a ideia de ir para a escola, conseguir um emprego, trabalhar duro, economizar dinheiro, se livrar das dívidas, comprar sua casa porque ela é um ativo e investir a longo prazo, é obsoleto. O mundo mudou. Sim, o mundo mudou em 1971, quando o presidente Nixon nos tirou do padrão ouro e o dinheiro se tornou dívida. E se nos livrássemos da escola, o que aconteceria? Seria melhor se não tivéssemos nenhum sistema educacional? Não, estou dizendo que a educação era mais importante antes, mas está obsoleta. Existe a lei de Moore, que fala que a informação dobra a cada 18 meses. Ou seja, tudo ficou obsoleto em 18 meses. E esse é apenas um fenômeno recente. Portanto, quando você sai da escola, já está obsoleto. E é por isso que eu sou o cara mais velho. Conheço meus amigos que estudaram em Harvard. Veja, eu estudei em Harvard. Eu disse, sim, isso foi há quanto tempo? 50 anos? Hoje os bancos estão cobrando juros para que você poupe dinheiro. Os bancos não querem seu dinheiro porque eles imprimem. E é por isso que há essa bolha nas ações e bolha nos imóveis. As pessoas estão se desfazendo do seu dinheiro. Como eu disse aqui, os poupadores são perdedores e o dinheiro é lixo. E ainda assim as pessoas dizem, bem, eu quero um emprego bem remunerado. Essa é uma ideia obsoleta. Sair das dívidas é uma ideia obsoleta. Você deve aprender como se endividar, como usar a dívida para ficar rico. E eles nunca lhe ensinarão sobre os impostos. A razão pela qual o 1% está aqui em cima e os 99% estão indo para o outro lado é porque quando você imprime dinheiro, acontece inflação e impostos. E qualquer empreendedor que pense que vou apenas ganhar dinheiro, abrir uma empresa e ganhar muito, porque é disso que falamos, precisa realmente sentir o cheiro das rosas, cara. Não é isso que os verdadeiros empreendedores estão fazendo. A maioria dos empreendedores, olha, há 28 milhões de proprietários de pequenas empresas nos Estados Unidos. 24 milhões são empreendedores de uma só pessoa. Eles são chamados de empreendedores sem funcionários. E é isso que acontece quando as pessoas não entendem realmente o que o empreendedor faz. Portanto, a maioria das pessoas grandes são autônomas, mas não são realmente empreendedoras. Os autônomos pagam os impostos mais altos de todos e ninguém lhes diz isso. Sim, isso também é chamado de espírito empreendedor. Mas o que estávamos falando, na verdade, era que não existe economia ruim. Todos nós temos uma economia externa, mas também temos uma economia interna. E a força de vontade é mudar nossa economia interna. Portanto, para mim, posso ver o que é bom e o que é ruim. Eu realmente não me importo, porque eu vou ficar rico de qualquer maneira. Mas uma pessoa pobre com uma economia pessoal ruim, tudo que ela verá é uma economia ruim, porque não sabe como ganhar dinheiro em nenhuma economia. E uma pessoa de classe média, que é a classe média econômica, o que ela quer é uma boa casa, um salário fixo, um emprego e um carro. Portanto, quando você tira o emprego delas, para elas, isso é um desastre. Bem, como o empreendedor não tem emprego de qualquer maneira, não é nada demais.
Portanto, tudo que eu estou dizendo às pessoas é o que Buck Fuller me ensinou. Sempre há dois lados. Você entende o que quero dizer? Dois é plural, no mínimo dois. Portanto, se você acha que a economia está ruim, é porque a sua economia está ruim. Se você acha que o emprego estável é importante, então você verá uma economia sem empregos. Sua economia. Sua economia versus economia externa. O que você controla versus o que você não pode controlar. Eu posso controlar, sim. Isso se chama foco interno versus foco externo. Portanto, o verdadeiro empreendedor tem um foco interno que, se cair, diz: "Ah, isso é bom, porque vou subir mais alto." A pessoa comum cai e diz: "Ah, eu vou tomar um Prozac." Ou alguém comete erros: "Ah, os erros não importam." Bem, os erros são importantes. Significa que você não sabia de algo. Mas um verdadeiro empreendedor, mesmo que caia, sempre pode levantar. Ele pode se levantar e ir mais alto. Então não importa o que aconteça com ele, ele fica mais forte, melhor, mais inteligente, mais feliz. Mas as pessoas com uma mentalidade interna fraca têm tanto medo do que acontece que geralmente acontece. Por exemplo, se as pessoas têm medo de perder o emprego, geralmente perdem o emprego. Você entende o que eu quero dizer? Sim, boa resposta. Sim, o primeiro trabalho do empreendedor é controlar aqui dentro e não fora. No momento em que você recebe o cheque do pagamento, você é empregado. Você tem de ser mais forte do que isso. É uma questão de controle interno. E os ricos se encolhem e dizem: "Não diga a eles, Robert." Sim, sim. Não diga para as pessoas o que você sabe. Sim. Mantenha-as pobres. Meu pai era chefe de educação, PhD, essas coisas. Eu fui para casa e perguntei: por que a gente não aprende sobre dinheiro na escola? Ele me olhou e disse: porque o governo não deseja nos ensinar essa matéria. O governo nos diz o que podemos e o que não podemos ensinar. Aquilo me soou estranho e eu falei: peraí. E aí eu falei: a gente não vai na escola para aprender sobre dinheiro? Ele falou: não, seu trabalho é conseguir um emprego. Então eu falei: ué, mas a gente consegue um trabalho para ganhar dinheiro. E ele: não, só tem que conseguir um trabalho. E eu: não. O propósito de trabalhar não é ganhar dinheiro? E ele respondeu: é. Eu perguntei: ué, por que a gente não aprende sobre dinheiro então e pula a parte do trabalho? Ele virou frustrado e falou: se você quer aprender sobre dinheiro, por que você não pergunta para o pai do seu melhor amigo sobre dinheiro? Era sobre o pai do Mike. Mas por que ele? Ele falou: porque o pai do Mike é um empreendedor. Mas o que o senhor é então? E ele: eu sou empregado do governo. E eu: qual a diferença? Ele falou: a diferença é que o empreendedor tem que saber sobre dinheiro, ou então não vai ser mais um empreendedor. E diz que um empregado não tem que saber nada sobre dinheiro, porque o governo e a empresa é que vão cuidar dele. Eu, que era criança, fiquei meio confuso. Aí eu só segui o conselho dele. Fui até o escritório do pai do Mike, bati na porta e falei: tô aqui, tenho 9 anos e quero saber sobre dinheiro. Ele só virou e falou: vai embora. E é assim que começou a história do pai rico, pai pobre. E aí, de tanto insistir, meu pai rico acabou concordando em me ensinar sobre dinheiro com uma condição. A condição é que ele nunca me pagaria. Porque no momento em que ele me pagasse, eu ia pensar como empregado. E essa é a armadilha. Empreendedores trabalham para ser livres. E aquilo, no alto dos meus 9 anos, deu um bug na minha cabeça. Ele falou: nunca queira uma folha de cheque, meu filho, entendeu? Ok, entendi. Ele virou e falou: como é que eu ganho dinheiro? Empreendedor pensa bem assim. Então, como que eu aprendo a ganhar dinheiro? Foi aí que ele me mostrou o jogo de tabuleiro Monopoly. Então, ele tinha hotéis e aí eu fazia as coisas lá pra ele, limpava o chão, pegava bituca, coisinhas pequenas, sabe? E quando eu fiquei mais velho, eu comecei a trabalhar no escritório, no marketing, na contabilidade. Eu era basicamente um aprendiz, mas sempre trabalhando de graça. E aí a maneira como ele me ensinava sobre dinheiro era jogando Monopoly. Até que um dia eu fiquei de saco cheio, virei e falei: quando você vai me ensinar sobre dinheiro? O que você acha que a gente tá fazendo? Eu falei: jogando Monopoly. E ele: não. O que nós estamos fazendo? Jogando Monopoly. O que nós estamos fazendo? Então não sei. E ele: tô te ensinando sobre dinheiro. Por exemplo, você tá aprendendo como ter uma casa verde. Então ele falou: tem muitas fórmulas para se ter o sucesso com dinheiro. Tem milhares delas. Mas uma das melhores é jogando Monopoly. E ainda é. 4 casas verdes, um hotel vermelho. Falei: o quê?
Ele disse: uma das melhores formas de se adquirir grandes riquezas é jogar o Monopoly na vida real. A cada 4 casas verdes, um hotel vermelho. Eu falei: é isso mesmo? E ele: é isso. Ele perguntou: o que você acha que eu tô fazendo aqui? E eu: não sei. Então ele me levou pra fora e mostrou a sua casa verde. E aí se passaram 10 anos, eu já tinha 19, estava numa escola em Nova York. Foi quando eu voltei pro Havaí, meu pai rico já tinha comprado um pedaço de terra maior do que a metade da praia do Waikiki. E ainda hoje, quando você vai à praia de Waikiki, você vê lá o hotel Hyatt Regency. Esse hotel é dele. Assim como no jogo Monopoly. Assim como no Monopoly. Adquiriram os ativos e tornaram eles maiores. Ele apenas manteve o que hoje chamam de assembleia, porque a propriedade não era tão grande naquela hora. Então ele teve que comprar todos os comércios menores. Porque Waikiki era um vilarejo pequeno. Então ele foi lá, comprou um comércio, depois comprou outro. Demorou algum tempo, mas finalmente ele montou esse pedação de propriedade. E depois ele montou o Hyatt, que agora é um hotel gigante. E que depois ele vendeu por 800 milhões de dólares. Então, foi dessa maneira que eu aprendi sobre dinheiro. Eu tive alguns problemas financeiros. Teve gente que me apunhalou pelas costas. Mas isso foi bom, porque me fez crescer. É o espírito da coisa. Sim. As pessoas que têm medo de errar, como ensinam na escola, não crescem nunca. Porque no mundo espiritual que existe o bem e o mal, o certo e o errado, o alto e o baixo. E as pessoas só querem estar certas, ser positivas. E na realidade não é sempre assim. Eu não era de uma família muito pobre pelos padrões da época. Mas eu era de uma família que tinha uma atitude pobre. Como assim? Porque rico, pobre, classe média, a pobreza começa com uma atitude fundamental. A pobreza é um negócio que se transmite, que se ensina às famílias. E a classe média é ensinada nas famílias. E para as pessoas que agora mesmo estão sentadas em casa, estão com problemas financeiros porque ganham pouco, ou infelizes porque, mesmo que ganham muito, estão fazendo o que não gostam. Talvez ela aprendeu assim. Talvez o senso comum ensinou assim. Trabalhe duro para ter alguma coisa, ou que os ricos não são pessoas boas. Essas coisas. O sistema escolar não quer te ensinar sobre dinheiro, porque o sistema escolar foi planejado para te ensinar a ser empregado. O que é importante, para ter um médico, um advogado, um especialista, mas não sobre dinheiro. A maioria das pessoas carece de conhecimentos reais sobre negócios, como contabilidade, como dívidas ou impostos. Você tem que saber sobre essas coisas, mas na escola, ninguém ensina. Então, quando as pessoas me perguntam como que seu pai rico aprendeu isso? E seu pai pobre, que era estudado, não. E a resposta é muito simples, é porque o pai do meu pai rico morreu quando ele tinha 13 anos. E aí ele se viu com 13 anos tendo que tocar os negócios da família. E para ele ter que deixar a escola por isso, foi uma bênção. Às vezes a bênção vem assim. No começo pode parecer algo de muito ruim, mas depois se torna uma bênção. E logo seus professores se tornaram seu tesoureiro, seu contador, seu advogado, seu banqueiro, seus agentes imobiliários. Então ele teve o que eu chamo de professores de verdade, não falsos professores de escola. A maioria dos professores na escola não seguem a ética. Ensinam matérias que, na verdade, eles não praticam. Uma vez eu perguntei para um professor, falei: professor, estou no meu 3º ano de cálculo e esse negócio de força dos materiais. Será que eu vou usar isso algum dia na vida? Ele virou e falou: não. Entendeu? Então, por que você ensina? Ele falou: porque me pagam. Mas você já usou alguma vez? Não. Então, se eu posso dar um conselho para as pessoas, o que eu quero dizer é: busque professores de verdade mesmo, e não professores de mentira. E um professor falso é aquele que não faz o que ensina. E um professor de verdade faz o que ensina todo dia. Meus contadores, meus advogados estão fazendo isso todo dia. É assim que eu aprendo, com eles resolvendo os problemas dos meus negócios. Então, eu tenho contadores, advogados, banqueiros, as pessoas todas na minha descagem rápida, porque eu estou resolvendo meus problemas com a minha equipe. Tô vendo que você dá essa informação e os ricos ficam encolhidos e dizem: não conte a eles, Robert. Isso. Não diga para as pessoas o que você sabe.
Mantém os pobres. Então, isso aí é antigo, né? Eu não sou religioso, mas a Bíblia fala: vocês terão pobres por perto sempre. Que tá aqui, ó. Não é? Essa mentalidade do medo. Estão em suas palavras, e as suas palavras se tornam realidade. Ok, eu não sou muito religioso, mas quando a pessoa fala não posso, não consigo, ela se afunda. Se torna aquilo que disse. Meu pai formado falava: você acha que dinheiro dá em árvore? Não dá pra comprar isso. E meu pai rico dizia: é por isso que ele é pobre. Um pobre diz: como é que eu vou comprar isso? Nunca vou poder pagar. Porque no fundo isso é um escape. Isso é um escape, entendeu? É mais fácil falar assim. E o seu pai rico dizia o quê, em vez de não tenho dinheiro pra isso? Como eu posso pagar? Como eu posso fazer? O que é necessário fazer para chegar lá? Ele dizia: uma pergunta abre a mente e uma afirmação fecha a mente. Veja, quando você diz não posso pagar por isso, sua mente fecha e acaba acontecendo o que você diz. Rugby e futebol, os dois têm equipe, mas com regras diferentes. Outras pessoas são golfistas, jogam sozinhas. Cada um joga de um jeito. E no jogo financeiro, eu sigo as regras dos negócios de imóveis. Então, o que eu digo para os jovens é: encontre o seu jogo. Escrevi Pai Rico, Pai Pobre porque eu sabia que esse momento chegaria. E vivemos como em um mundo desconhecido. É uma época assustadora? Sim. E provavelmente é o momento mais perigoso. Não há nada para comparar, porque nunca houve uma economia mundial antes. Por exemplo, há 100 anos, se houvesse uma quebra do mercado de ações na Inglaterra, isso não afetava ninguém. Mas agora, se o mercado dos Estados Unidos cair, o mundo cai. Além disso, com a mídia social e tudo o que estamos fazendo, é como se não estivéssemos aqui antes. E fico animado porque ganho mais dinheiro quando cai do que quando sobe. Mas para os mortais comuns, isso acaba com eles. Temo o pior. Espero estar errado, mas acho que estamos caminhando para uma depressão global. Como isso afeta o trabalhador médio, o proprietário médio de uma pequena empresa? Como serão os próximos 3 meses? Porque não parece bom. As pessoas já estão sendo demitidas. As empresas não têm fluxo de caixa na maioria desses negócios. Como sair dessa situação? Bem, deixe-me dar um passo adiante, apenas para lhe dar a dimensão disso. A dívida nacional da Segunda Guerra Mundial é de 25 bilhões. Hoje, todos os dias, eles estão imprimindo 125 bilhões, todos os dias. Isso equivale a 5 segundas guerras mundiais por dia. Eles estão imprimindo tanto dinheiro que, imagine um balão de ar quente com um buraco. Eles estão tentando desesperadamente consertar esse buraco, mas não importa o quanto tentem, o rasgo foi além e está indo para baixo. Portanto, em termos financeiros, nossa dívida em relação ao PIB passou de 60 para 90 para 105, está indo para 120 e eles vão imprimir cada vez mais dinheiro, o que significa que os poupadores estão perdendo, exatamente como eu previ. Uau! Portanto, minha mensagem é a mesma que a dos outros convidados. Este é o momento da metamorfose. A educação financeira, nos termos do Pai Rico, é, na verdade, uma transformação financeira. E a definição de metamorfose é muito importante. A definição de metamorfose é a evolução ou a transformação de uma forma imatura em uma forma adulta, uma forma incompleta para uma forma completa. A metamorfose é o mesmo que uma lagarta se transformar em uma borboleta, e sempre se diz que não há nada que possa prever uma borboleta dentro de uma lagarta. Portanto, todos que estão ouvindo agora, se estiverem com problemas financeiros, pensem em si mesmos como uma pequena lagarta, e essa crise seria assim o seu casulo. A questão é: você vai se colocar como vítima, dizendo, o mundo fez isso comigo, os capitalistas são corruptos, os ricos são canalhas e todas essas coisas? Ou você vai virar e dizer, essa é a melhor coisa que já me aconteceu. Assim como minha saúde, sou o ponto de partida para o coronavírus. Tudo o que ele faz é me inspirar a ser mais saudável. Ou você fica mais saudável e rico, ou vai à falência. A escolha é sua. Ela está entre seus ouvidos, seu coração, seu corpo, sua mente, seu espírito, sua atitude.
Essa pode ser a melhor coisa que já aconteceu com você, física, mental, emocional e espiritualmente. Você se tornará uma borboleta ou alguém pisará em você como uma pequena minhoca? A escolha é sua. Agora, se você está com problemas hoje, minha mensagem não é tão gentil. Se trata de uma conversa dura, não de uma conversa agradável. A crise está em sua cabeça. Essa é a má notícia. A boa notícia é que você pode mudar a crise, mudando o que está dentro da sua cabeça. Detesto me gabar, mas estou muito bem com minhas finanças hoje, porque, como eu estava avisando a todos, essa crise estava chegando, mas seria irresponsável da minha parte avisar as pessoas sobre a crise e não fazer as mudanças pessoalmente. Portanto, a boa notícia é que a crise está em sua cabeça, e a má notícia é que ela está em sua cabeça. O que você precisa agora não é de segurança no emprego, mas de um trabalho significativo. Portanto, você e eu não precisamos de dinheiro, mas precisamos de um trabalho significativo. É isso que nos ajuda a superar os tempos difíceis. A boa notícia é que minha empresa não para, gerando lucros com o produto. A má notícia é que a cadeia de suprimentos está fechada, mas esse é um bom problema. Temos muito dinheiro em caixa. Tenho ouro, prata, tenho desafios no mercado imobiliário. E isso vai me fortalecer. Essa é a única atitude que posso ter. Caso contrário, eu simplesmente choro e digo: o governo deveria cuidar de mim. E o que posso fazer? Eu sou um deles, o que posso fazer? Volto a ser empregado, empresário autônomo, investidor, procuro um negócio, começo um negócio, o repenso profissionalmente? Existe um processo de 1, 2, 3 etapas sobre o que posso fazer para estar pronto para isso? Tenho um amigo no Panamá. Ele tem uma fazenda de abacate. Ele está sentado no Panamá cultivando abacates porque as pessoas precisam comer. Outro amigo meu está cultivando mirtilos. Outro amigo meu é de Seattle. Ele tinha uma casa grande. Todos os filhos se mudaram. Então ele transformou os quartos dos filhos em apartamentos de um quarto. Ele colocou uma cozinha e um banheiro dentro dos seus pequenos quartos. Agora, ele aluga os quartos. Hoje ele ganha mais dinheiro do que antes porque muitos trabalhadores viajam para Seattle. Então eles vão, fazem o check-in, chegam no domingo à noite, saem na sexta-feira à tarde. Portanto, a casa pequena está rendendo mais dinheiro. A questão é que todo mundo pode fazer alguma coisa, mas é preciso descobrir o que você pode fazer. A razão pela qual os ricos não trabalham para ganhar dinheiro é, em primeiro lugar, os altos impostos. Tem 3 tipos de renda: a renda auferida, a de portfólio e a passiva. Se eu tiver um emprego, isso é renda. Se eu sou médico, programador, essa é uma renda auferida, porque eu estou trabalhando para isso. Se eu comprar, por exemplo, uma maçã por 10 e vender por $20, isso é renda de portfólio. São ganhos de capital. Sim. Mas a renda passiva, que é o fluxo de caixa, nunca é tributada. É por isso que muitas pessoas estão gritando nesse momento nos Estados Unidos: impostos para os ricos. Eu digo, boa sorte. Porque a maioria das pessoas que reclamam não conhecem os 3 tipos de renda. E de qualquer forma, os ricos não têm empregos, eles têm bens. É por isso que a pessoa média e pobre manda a criança para a escola. Eles não aprendem isso. Então, falsamente, como você estava dizendo em um artigo de jornal sobre Jared Kushner, ele explica como Trump e Kushner não pagam impostos e ganham milhões de dólares. O repórter não conseguiu entender por que nas escolas nunca se ensinam esses 3 tipos de renda. E eles o julgam, dizem que estão errados e que é uma armadilha. Vemos isso repetidas vezes. A Amazon não paga impostos. O que você diz às pessoas quando elas chegam até você e dizem: Robert, isso não é justo, não é justo. Eles não estão pagando impostos? Bem, há sempre 3 lados em uma moeda: cara, coroa e a borda. Então, de que lado da moeda você está? Do meu lado é justo, mas aqui está a diferença. Todos podem fazer o mesmo que eu, porque as leis tributárias são para todos. Não dizemos, as leis tributárias são apenas para os ricos. Não, as leis tributárias são para todos usarem se tiverem educação financeira correta. Eu sou um defensor da educação financeira porque sem essa educação você teria de pagar impostos. Veja bem, pouquíssimas pessoas acreditam no que eu faço. Ganhar $1 milhão e não pagar nenhum imposto. Meu pai rico me ensinou isso jogando Monopólio. Foi assim que tudo começou. 4 casas verdes, um hotel vermelho ou a fórmula do McDonald's.
Sim, McDonald's, Ray Kroc. O Sim. McDonald's está no ramo imobiliário. Portanto, eles vendem hambúrgueres, mas compram imóveis para não pagar impostos. Esse homem, o Bezos, tem 16 bilhões. Quanto de imposto ele pagou sobre isso? 0. Isso é legal, qualquer pessoa pode fazer isso. Todos podem. Mas a maioria das pessoas não tem instrução. É. Então Jared aprendeu sobre dinheiro quando era criança, observando seu pai, observando as pessoas investirem em imóveis e disse: uau, você não só pode ganhar dinheiro, como também pode ficar com o dinheiro. Esse é um grande problema que muitas pessoas não entendem. Elas pensam: veja quanto dinheiro ganhei, mas quanto você guardou? Pode ser a metade. Quanto imposto você pagou? Portanto, você sempre dirá: essa é a lei. A lei é válida para todos os cidadãos. Você pode fazer isso, mas a maioria das pessoas não faz. Às vezes, como você disse, elas não têm educação, porque é preciso ter um plano se for fazer coisas arriscadas. Bem, isso não é arriscado. Para mim, o que é arriscado é ter um emprego, pagar impostos e poupar dinheiro, porque eles estão imprimindo. Isso é o pior de tudo, e é por isso que existe dinheiro falso, mestres falsos, porque os mestres simplesmente não sabem disso. E ativos falsos, porque Wall Street, Londres, Lehman Brothers ou Goldman e outros não vão te dizer isso. Uma pergunta que eu faço em todo mundo: o que a escola ensina você sobre dinheiro? E a resposta é nada. E isso não é um erro, não é um acidente. Mas a maneira de manter os pobres e a classe média trabalhando duro é nunca ensinar a eles o que os ricos sabem. É o que os ricos ensinam a seus filhos sobre dinheiro, e a classe média e pobre não. Mas o nosso sistema escolar nunca nos dirá isso, porque eles fazem parte do processo. Dinheiro falso, professores falsos, ativos falsos. E hoje, no mundo, especialmente nos Estados Unidos, existe essa lacuna entre os ricos e todos os outros. E eu conheço o jogo dos ricos. Meu pai rico me ensinou. E você sabe disso, porque é banqueiro. Lição número 1 do pai rico. Os ricos não trabalham por dinheiro. Não toque nesse assunto. O jogo que os banqueiros e os ricos jogam é diferente do que aquele que te ensinam na escola. E essa é a história de pai rico, pai pobre. Meu pai pobre era pobre, desamparado e desempregado. Eles não sabem nada sobre dinheiro, e eles estão ensinando nossos filhos. E meu pai rico era um empresário que nunca terminou os estudos. Portanto, todas as peças do quebra-cabeça, quando Fuller me repreendeu em 83, essas peças da minha vida começaram assim a se encaixar, entende? Não se trata de conseguir um emprego, trabalhar duro, economizar dinheiro, investir em ações, títulos, fundos mútuos e ETFs. O setor financeiro é composto por duas coisas: dívidas e impostos. Dívida e impostos. E ainda dizemos às crianças para irem à escola, arrumarem um emprego, trabalharem duro, economizarem dinheiro e se livrarem das dívidas. Agora, quem diz a eles para fazer isso? Essa é a coisa mais ridícula que existe. Eles têm medo de cometer um erro. Os bons alunos da escola, que vão à escola, conseguem um emprego e não cometem erros. Bem, não é arriscado. Quer dizer, para mim, o que é arriscado é ter um emprego, pagar impostos, poupar dinheiro, porque eles estão imprimindo. Isso é o pior de tudo. As pessoas que estão sendo ferradas hoje são a classe média pobre, porque eles trabalham para ganhar. Os banqueiros não trabalham por dinheiro. O dinheiro é que trabalha para eles. Sim, é uma grande diferença de mentalidade aqui. Eu disse: quero que você me ensine sobre dinheiro. Então ele disse: por que eu deveria ensiná-lo? Você vai para a escola, seu pai vai. Meu pai pobre não vai te ensinar. Finalmente ele concordou e disse: ok. Ele disse: mas se eu te ensinar, você trabalhará para mim de graça. Eu disse: por que de graça? Meu pai pobre ficou louco. Mas ele disse: porque se eu te pagar, você pensará como um empregado, seu cérebro mudará. Se você aprender a nunca trabalhar por dinheiro, será um homem rico. Então, meu pai pobre, Stanford, Northwestern, Universidade de Chicago, o diretor de educação do estado do Havaí, candidato a vice-governador do Havaí como republicano, entre outras coisas, eles não sabem nada sobre dinheiro. E eles ensinam nossos filhos. Eles são boas pessoas. 80% são boas pessoas. 20% estão lá apenas pela aposentadoria e pelo contra-cheque. A gente sabe disso.
Meu pai pobre disse, vai falar com o pai do seu melhor amigo, o pai do Mike. Eu perguntei, por quê? Ele disse, porque o pai do Mike é um empresário. E eu, com 9 anos de idade, perguntei, o que é um empresário? Ele disse, bem, eu sou empregado, são duas pessoas diferentes em termos de mentalidade. Bem, isso veio como uma lição antes do pai rico. Eu estava na escola dominical. Minha professora da escola dominical era uma mulher jovem e bonita. E ela disse, eu tinha 9 anos e ela disse, por que os 3 homens sábios eram sábios? Eu falei, porque eles eram ricos. Eles deram a Jesus ouro, incenso e mirra. Então eles tinham que ser ricos, eu disse. E ela disse, não é isso. Bem, eles tinham ouro, incenso e mirra. Bem, não é isso. Ela disse, por que eles eram sábios? Eu disse, não sei. Ela falou, o que os tornava sábios era o fato de sempre buscarem o melhor professor. E ela disse, se você quer ter sucesso na vida, precisa encontrar os melhores professores. E assim, quando meu pai pobre disse, vá procurar seu pai rico, eu estava apenas seguindo o seu conselho. Desde então, tenho o hábito ou a política de, se eu descobrir que há um grande professor, e um ótimo professor é alguém que vem de dentro, não de fora. Quando eu estava na escola de aviação, juro por Deus, que meus instrutores sabiam voar, porque eu voei com eles. Mas na escola, você não sabe se o seu instrutor é verdadeiro ou não. É daí que vem o professor falso. Quando eu estava em meu programa de MBA, ainda estava no Corpo de Fuzileiros Navais, voltando da guerra. Estou no programa de MBA, meu professor de contabilidade do MBA não entende de contabilidade. Eu estou ficando louco. Eu não sou contador, mas sabia que ele também não era contador. Então eu o chamei e perguntei, você é contador? Ele disse, tenho mestrado em contabilidade. E eu disse, essa não é a pergunta. Você é contador? Tenho mestrado em contabilidade. Eu me levantei e perguntei, você é contador? E a resposta foi a mesma. Eu disse, você é uma farsa. Não sabe do que está falando. E até hoje, quando ouço o que as pessoas estão ensinando às crianças sobre contabilidade, a contabilidade é muito ruim. Os ativos colocam dinheiro no seu bolso. Os passivos tiram dinheiro do seu bolso. Eles consideram qualquer coisa de valor como um ativo. Consideram seu carro como um ativo, sua casa como um ativo, quando na verdade estão tirando dinheiro do seu bolso. Seu plano de aposentadoria, adivinhe, é um passivo. Ele está tirando dinheiro do seu bolso todos os meses. E para o bolso de quem ele vai? Para o Wall Street ou para o City de Londres? E é por isso que, como você e eu sabemos, esses fundos ficam lá, são ativos sob gestão. Bem, o motivo pelo qual os ricos não trabalham para ganhar dinheiro é, em primeiro lugar, o imposto caro. Veja bem, há 3 tipos de renda: renda auferida, portfólio e passiva. Portanto, se eu conseguir um emprego, isso é uma renda de trabalho. Se eu for médico ou programador, essa é uma renda auferida, porque estou trabalhando para isso. Se eu comprar, digamos, a Apple por $10 e vendê-la por $20, isso é renda de portfólio, ganhos de capital. Mas a renda passiva, que é o fluxo de caixa, ela nunca é tributada. Então esses caras estão gritando agora mesmo nos Estados Unidos, os impostos são ricos. Eu disse, boa sorte, porque a maioria dos que estão reclamando não sabem que existem 3 tipos de renda. E de qualquer forma, os ricos não têm empregos, eles têm bens. Assim, o pobretão comum que mandou o filho para a escola não aprendeu isso. Então, é por isso que, na falsificação, como estávamos falando, há esse artigo de jornal sobre Jared Kushner. E ele explica como os Trump e os Kushner não pagam impostos e ganham milhões de dólares. E o repórter não conseguia entendê-lo, porque nossas escolas nunca ensinam isso. 3 tipos de renda. E eles o julgam e dizem que isso é errado e que isso é trapaça. A Amazon não paga impostos. O que você diz às pessoas quando elas vêm até você e dizem, Robert, isso não é justo que eles não paguem impostos? Bem, há sempre 3 lados em uma moeda: cara, coroa e a borda. Então, de que lado da moeda você está? Do meu lado é justo, mas esta é a diferença. Todos podem fazer o mesmo que eu, porque as leis tributárias são para todos. Não dizemos, bem, a lei tributária é apenas para os ricos. Não, as leis tributárias podem ser usadas por todos se você tiver a educação financeira correta. E o motivo pelo qual defendo a educação financeira é que sem essa educação você terá de pagar impostos. Veja bem,
Pouquíssimas pessoas comprarão o que eu faço, ganharão $1 milhão e não pagarão nenhum imposto. E meu pai rico me ensinou isso jogando Monopólio. Foi assim que tudo começou. 4 casas verdes, um hotel vermelho. Ou a fórmula do McDonald's. Eu escrevo sobre isso. McDonald's, Ray Kroc. Os McDonald's está no ramo imobiliário. Portanto, eles vendem hambúrgueres, mas compram imóveis e não pagam impostos. Esse cara, o Bezos, que tem 16 bilhões, quanto de imposto ele paga sobre esses 16 bilhões? Uma pergunta que eu faço em todo mundo: o que a escola ensina você sobre dinheiro? E a resposta é nada. E isso não é um erro, não é um acidente. Eu sabia disso. A maioria das pessoas sabe disso. Mas a maneira de manter os pobres e a classe média trabalhando duro é nunca ensinar a eles o que os ricos sabem. O que os ricos ensinam a seus filhos sobre dinheiro, a classe média pobre não ensina. Se você acordasse amanhã e perdesse tudo que já ganhou, dinheiro, networking, promoções, o que faria? Você seria capaz de lidar? Para a maioria das pessoas, a ideia de perder tudo que trabalhou tão arduamente para conquistar parece aterrorizante e acabar com sua carreira. Mas na vida de um empreendedor, essa é uma batalha diária. Robert Kiyosaki, o homem por trás do famoso livro Pai Rico, Pai Pobre, não só sabe como é essa sensação, mas já esteve nessa exata situação. Você acorda amanhã de manhã e está na rua e não tem nada. Não tem um único contato na agenda. Tudo o que você tem é o conhecimento e a experiência que adquiriu ao longo de sua carreira. Como você se desenvolve a partir daí? Bem, eu já passei por isso muitas vezes, então não é nada demais. Você simplesmente descobre o que é necessário e desejado e vai em frente. Os empreendedores têm uma coisa em comum: eles continuam. Eles mudam as regras, reinventam as regras. Não aceitam apenas uma resposta. Portanto, para um verdadeiro empreendedor, não faz diferença em que país você esteja. O empreendedor é, antes de tudo, uma mentalidade, um conjunto de habilidades e funções. E dependendo do fato de você ser um funcionário ou uma pequena empresa, as funções são diferentes. As mentalidades são diferentes, os conjuntos de habilidades são diferentes. Robert acredita que para ser um empresário que deseja ser, é preciso entender que você deve estar disposto a aceitar os altos e baixos e aprender sempre para se manter à frente. Portanto, vejo a vida como um aprendizado. Estou sempre aprendendo, leio constantemente, estudo constantemente, passo a maior parte do meu tempo com empreendedores, não passo meu tempo com pessoas que reclamam da economia. Portanto, nada mudaria de fato. Eu simplesmente voltaria a ser um empreendedor. O empreendedorismo pode ser algo extremamente complicado, mas pode ajudar a pessoa comum a se fortalecer nos domínios financeiros e de investimento que estão prontamente disponíveis hoje. A questão é, como alguém pode se tornar financeiramente alfabetizado? O que é necessário para obter um fluxo de caixa positivo? E mais importante, o que é necessário para ficar rico? Nesse vídeo daremos algumas das melhores dicas que Robert Kiyosaki tem a oferecer para que alcance suas metas financeiras. Número 1. Reconfigure seu cérebro. Muitas vezes pensamos que não podemos mudar a maneira como nosso cérebro funciona, mas pelo contrário, com uma simples mudança de mentalidade abre-se um mundo inteiro de possibilidades. Quero uma boa aposentadoria. Ela tem benefícios médicos? Esse é o cérebro deles. Não posso ajudá-los. Eles precisam reconectar o cérebro porque a economia ocorre entre este ouvido e este ouvido. E é aí que a economia acontece, em seu coração e em suas entranhas. Segunda dica. Use a dívida para progredir. Isso parece totalmente contraproducente. Como a dívida pode ajudá-la a progredir? Como Robert diz, você precisa ter o tipo certo de dívida que trabalhe a seu favor, em vez de uma que seja apenas uma conta. Existem dívidas boas e dívidas ruins. Novamente, isso remete à demonstração financeira. Receita, despesa, ativo e passivo. Portanto, a dívida se enquadra aqui. Digamos que eu vá comprar. Amber diz, vou comprar uma casa. Amber diz, minha casa é um ativo. Isso não é verdade. Sua casa é um passivo. Não me importa se você não tem dívidas ou não. Uma casa é um passivo. O mesmo acontece se você tiver um carro. O carro é um passivo.
E a razão disso é que, como falamos anteriormente, as 6 palavras básicas da educação financeira, da inteligência financeira são receita, despesa, ativo, passivo. E as outras 2 palavras são fluxo de caixa. Então, quando você olha para uma pessoa comum, ela tem um emprego. O dinheiro entra aqui, ela paga a sua casa e o dinheiro vai para o banco por meio de uma hipoteca. Portanto, não é um ativo, porque o dinheiro está saindo, portanto, é um passivo. Então, a definição de passivo é: ele tira dinheiro do seu bolso. E no caso de um ativo, ele coloca dinheiro no seu bolso. Assim, quando tem uma propriedade alugada aqui, ela coloca dinheiro no meu bolso. Portanto, se eu morar na casa, ela é um passivo, porque mesmo que eu não tenha nenhuma dívida com ela, ainda tenho impostos, depreciação, reparos, manutenção, seguro e tudo mais. Quando eu alugo uma propriedade, fiz um bom trabalho ao comprá-la e estruturá-la. Todo mês, ela me envia dinheiro. Comecei quando tinha 25 anos e tinha um pequeno apartamento de 1 quarto. Isso colocou $25 no meu bolso. Era um começo. Portanto, essa era uma boa dívida. Veja bem, a dívida também foi paga, mas também colocou $25 no meu bolso. Portanto, eu estava ganhando dinheiro com minha pequena casa. Hoje, minha esposa e eu possuímos 6.500 casas e todo mês 6.500 casas colocam dinheiro no meu bolso. As pessoas que moram nelas me amam e tudo isso porque tem um lugar para morar. Mas tudo isso veio de uma dívida. Terceira dica: encontre mentores. Uma das dicas mais comentadas, mas uma das mais importantes, é ter um mentor que possa guiá-lo em momentos difíceis, ajudá-lo a entender sua área e orientá-lo para que se torne o melhor possível. Minha professora da escola dominical era uma mulher jovem e bonita. E ela disse quando eu tinha uns 9 anos: por que os 3 reis magos eram sábios? Eu disse: porque eles eram ricos. Eles deram a Jesus ouro, incenso e mirra. Então eles têm que ser ricos. Eles também são commodities. Sim, boa ideia. Então ela disse: não é isso. Eu disse: bem, eles tinham ouro, incenso e mirra. Bem, não é isso. Então por que eles eram sábios? Eu falei: não sei. Ela disse: eles eram sábios porque buscavam sempre o melhor professor. Ela disse: se você quiser ter sucesso na vida, encontre os melhores professores. Dica 4. Não trabalhe por dinheiro. Essa dica parece completamente fora de lugar num vídeo que fala sobre como se tornar rico e bem-sucedido. Não é possível ser rico sem dinheiro, né? Bem, na verdade, o motivo pelo qual você não é bem-sucedido financeiramente pode ser porque está muito concentrado no dinheiro. Mas quando eu ganho $1 milhão, fico com $1 milhão. E a razão é que não ganho isso trabalhando por dinheiro. Veja, se você trabalha para ganhar dinheiro, é tributado. Por isso, a lição número 1 de pai rico, pai pobre, é que os ricos não trabalham por dinheiro. Em vez disso, criamos negócios como empreendedores. Adquirimos imóveis. Não quero investir no mercado de ações. O motivo é que, como empresário, tenho mais controle sobre minha renda, o quanto ganho e o quanto pago de impostos. E como sou empresário e também investidor de imóveis, não pago imposto algum. Assim, toda vez que ganho, digamos, $1 milhão como empresário, invisto imediatamente em imóveis e tenho um aumento de 4 para 1. Então, coloco $1 milhão em imóveis. Recebo 4 milhões do banco. É por isso que eu adoro os bancos. Mas os bancos estão ferrando todo mundo. É terrível, mas é bom para mim. Com essas dicas de Robert Kiyosaki, o caminho para um fluxo de caixa positivo e ficar rico está bem ao seu alcance. Qual sua dica favorita de Robert? Diga nos comentários e não deixe de clicar em curtir e se inscrever para acompanhar nossos vídeos.